Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. Vamos ter nesta quarta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo Egito, a Premier League, a 11ª rodada, temos a equipe do Al Ahly contra a equipe do Al Ittihad. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, 3ª rodada, temos a equipe do Atlético Bilbao contra a equipe do Karabakh. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Europa, Liga dos Campeões, a 3ª rodada, temos a equipe do Galatasaray contra a equipe do Bodo Glimt. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Turquia, a Superliga, 3ª rodada, temos a equipe do Konyaspor contra a equipe do Beşiktaş. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Turquia, Superliga, 3ª rodada, temos a equipe do Rizespor contra a equipe do Başakşehir. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Inglaterra, Championship, a 11ª rodada, temos a equipe do Watford contra a equipe do West Brom. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, 3ª rodada, temos a equipe da Atalanta contra a equipe do Slavia Praga. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, 3ª rodada, temos a equipe do Bayern de Munique contra a equipe do Clube Brugge. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa ganha e fora marca. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, 3ª rodada, temos a equipe do Chelsea contra a equipe do Ajax. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, 3ª rodada, temos a equipe do Frankfurt contra a equipe do Liverpool. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, 3ª rodada, temos a equipe do Mônaco contra a equipe do Tottenham. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a 3ª rodada, temos a equipe do Real Madrid contra a equipe da Juventus. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º
terceiro palpite. Agora pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, terceira rodada, temos a equipe do Sport contra a equipe do Olympique de Marseille. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela Inglaterra Championship, a 11ª rodada, temos a equipe do Sheffield contra a equipe do Middlesbrough. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Fora com empate, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a 14ª rodada, temos a equipe do Bahia contra a equipe do Internacional. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Argentina, encerramento da 13ª rodada, temos a equipe do Huracan contra a equipe do Central Córdoba. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, as semifinais, temos a equipe do Flamengo contra a equipe do Racing Clube. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.